Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje falarei sobre o acidente radiológico de Goiânia, que foi um acidente de contaminação radioativa no Brasil em 1987. Em 13 de setembro de 1987, teve início o maior acidente radiológico do Brasil, em Goiânia, capital do estado de Goiás. A fonte causadora do desastre foi um aparelho de radioterapia deixado em uma clínica desativada. O equipamento foi encontrado por catadores e levado para um ferro velho. O que os dois homens não sabiam é que ele continha um material radioativo, o Césio-137. A substância nociva ao ser humano causou centenas de vítimas diretas e indiretas por causa da radioatividade do pó cloreto de césio. A história do acidente começou no centro de Goiânia, local onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. Dois catadores de lixo entraram na clínica abandonada e se depararam com um enorme aparelho deixado no local. Com o intuito de vender as partes de valor por conterem aço e chumbo, os homens levaram o equipamento até o ferro velho de Devair Alves Ferreira, na rua 26A, no setor aeroporto. Ao desmontar o equipamento, Devair encontrou uma cápsula nuclear contendo um pó de cor branca que, no escuro, tinha um brilho azul. Fascinado pelo material e achando ser algo de valor, ele exibiu a descoberta para familiares, amigos e vizinhos, sem saber do perigo que estava em suas mãos. Como o césio é um elemento radioativo, o núcleo do seu átomo sofre desintegrações. A unidade utilizada para medir a radioatividade do material é o Becquerel, que corresponde a uma desintegração por segundo, ou o Curie, que equivale a 2,37 vezes 10 elevado a 10 desintegrações por segundo. Quando o equipamento foi fabricado em 1971, nos Estados Unidos, havia aproximadamente 28 gramas do cloreto de césio e a atividade radioativa era de 2.000 Curie. Ao encontrá-lo, 16 anos depois, a cápsula ainda continha 19,26 gramas da substância e apresentava uma atividade de 1.375 Curie, ou 50,9 terabecquerels. A quantidade de Césio-137 foi suficiente para gerar uma grande contaminação, já que o radioisótopo se espalhou rapidamente por se tratar de um pó fino que adere facilmente aos locais com umidade. Horas depois do primeiro contato com o Césio-137, iniciaram-se os sintomas da intoxicação. Pessoas que apresentaram tontura, diarreia e vômito recorreram aos hospitais. Sem ter conhecimento do material radioativo na região, os médicos acreditavam se tratar de uma doença contagiosa. Apenas 2 semanas após a exposição, a esposa de Devair foi até a vigilância sanitária, levando consigo parte do equipamento que estava no ferro velho. O acidente radioativo só foi confirmado em 29 de setembro, quando o físico nuclear Walter Ferreira foi chamado ao local e, com o uso de detectores, indicou os altos níveis de radiação. Imediatamente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi acionada para implementar um plano de emergência. Os efeitos da radiação foram sentidos por moradores que tiveram contato direto com o material e os que trabalharam para sanar o acidente, como médicos, enfermeiros, bombeiros e policiais. Segundo dados oficiais, o acidente resultou em 4 vítimas fatais em 1 mês após o contato com a substância. As principais causas foram hemorragia e infecção generalizada. O primeiro óbito foi de Leide das Neves Ferreira, uma menina de 6 anos, que se tornou símbolo da tragédia. Maria Gabriela Ferreira, que ajudou a desvendar o mistério, foi a segunda vítima fatal,
assim como Israel Santos e Admilson Souza, funcionários do Ferro Velho. Entretanto, estima-se que mais pessoas morreram em decorrência de complicações e muitas ainda carregam as consequências da herança radioativa. Para a descontaminação do local, 7 focos principais foram identificados e isolados. Cerca de 112.800 pessoas foram monitoradas e agrupadas de acordo com a exposição e sintomas apresentados. Foram recolhidos 3.500 metros cúbicos de lixo nuclear e armazenados em contêineres concretados e enterrados a 23 quilômetros de Goiânia, na cidade de Abadia, em Goiás. Em 1996, foram julgados os responsáveis pelo Instituto Goiano de Radioterapia. A sentença por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, foi de 3 anos e 2 meses de prisão, mas a pena foi substituída por prestação de serviços. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Tchau!